Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 212, e hoje nós vamos falar sobre popularização das geotecnologias. Um tema que vai ser conduzido preferencialmente pelo meu amigo Gustavo Ferreira, porque Gustavo está dentro de um processo mais ligado às geotecnologias de forma mais ampla. Eu estou muito ligado à docência do sensoriamento remoto, mas tenho ocupado parte do meu tempo e vendo também esse processo de popularização, até mesmo com os sistemas sensores que estão cada vez mais disponíveis. Essa semana que passou, só para fazer um relato antes de passar a bola para o Gustavo, nós fizemos o nosso workshop sobre interferometria diferencial SAR, com um grupo muito seleto, foi muito legal, foi uma semana, foram 3 dias de discussão de interferometria, aspectos teóricos, prática, fizemos um mão na massa para estudar, utilizando o caso da Braskem, né, o colapso lá da mina 18 na Lagoa Mundaú, em Maceió, e foi muito interessante essa vivência, foi um ciclo de mentoria bastante exitoso que nós tivemos, o que mostra também uma popularização no caso dos dados de radar. Não é isso, Gustavo? Tudo bem, meu querido? Exatamente, tudo certo. Gostei do motivo que você falou, que a gente vai falar sobre isso. Eu não conto que é porque na volta do trabalho eu estava pensando nesse negócio, filosofando comigo mesmo no carro. Mas essa ideia, né, na verdade, de discutir isso contigo aqui no podcast surgiu porque eu fiquei me perguntando, eu não sei onde eu vi isso, eu acho que eu vi no LinkedIn e tal, em algum ali no horário do almoço e tal, alguma coisa do tipo, as geotecnologias, na verdade, falava do geoprocessamento, ainda é um nicho, né, no Brasil. Nicho? Isso, um nicho. Não no sentido que a gente está acostumado de influencer, né, essa coisa assim, não, é porque nosso conteúdo é muito nichado e tal, mas no sentido de não ser uma área tão capilarizada assim dentro de órgãos públicos ou empresas privadas aqui dentro do nosso país, né? E aí eu fiquei pensando, será que é nichado mesmo, né? Será que tem pouca gente? Porque quando a gente começa a pensar na nossa rede de contatos, por exemplo, né? Eu já ano que vem vai fazer 10 anos que eu me formei na graduação. E desde então, a minha rede de contatos, assim, ela de fato não expandiu muito, né? Parece que a gente conhece quase que todo mundo, né? Assim, dentro do nosso meio. Só que a questão é que a nossa rede está muito ligada à academia nesse início, né? Então, por exemplo, quando a gente foi no SBSR ano passado, a gente conhecia muita gente de ter trocado ideia na internet e tal, mas é porque era um evento acadêmico. Sim. Né? Agora, quando você expande isso para uma parte mais comercial, né, da coisa, entregar soluções empresariais, aí sim o negócio muda de figura. Porque você começa a ver, eu comecei a pesquisar sobre algumas empresas ou, enfim, órgãos públicos, né, que trabalhassem diretamente com geotecnologias, assim, e não fossem diretamente ligados à área ambiental, por exemplo, ou de monitoramento, fiscalização. E, cara, em termos de administração pública, praticamente todos os órgãos, na maioria das esferas, né, talvez ali municipal você tenha uma certa deficiência, mas a maioria dos estadual órgãos, e federal, todo mundo tem, né? Todo mundo tem pelo menos pode ser pelo menos time, um cara.
Pelo menos um cara. Eu já vi órgão público que só tem um sujeito que mexe com a geração dos mapas do órgão. Exato. É só um cara. Então, assim, você tem é claro que ainda está caminhando, né, para uma popularização assim que seria o ideal, mas você já tem pessoas trabalhando nesses órgãos, seja na criação, né, na confecção mesmo dos dados para ser fonte primária, né, ou na manipulação de outros dados para geração de informação de inteligência geográfica, né, e é um termo que é utilizado há muito tempo já no contexto das empresas privadas, né? Inteligência geográfica. Então, é você criar soluções com base em dados espaciais. Você sabe, deixa eu fazer um comentário pode em relação a esse gancho aí, essa questão da inteligência geográfica. Eu me recordo, no início na primeira semana da Copa de 94, a Copa dos Estados Unidos, que nós fomos tetracampeões, eu estava em Curitiba fazendo um curso de geoprocessamento, pela antiga Fator-Giz, eu e mais um colega. E me chamou muita atenção porque, naquela época, a gente não tinha muita coisa automatizada, né? O sistema GPS era uma coisa relativamente nova, tinha sido discutido a primeira vez na Guerra do Golfo, a gente está falando aí dos anos 90, início dos anos 90, e eu me lembro, tinha todo um glamour em torno do GPS, porque se você botar um GPS na ponta de um míssil, você vai acertar, tal. Então tinha toda uma discussão, né? Como, por exemplo, dependendo da imagem de satélite, você vai ver a placa do carro. Eu ficava pensando, o carro teve que cair numa ribanceira para ficar assim, né, embicado para você ver a placa, né? Mas era a questão do nível de detalhamento, que aí se falava de placa, se esquecendo que a placa está numa posição muito pouco privilegiada para ser observada por um sistema orbital nadiral, né? E me chamou muita atenção porque eu vi alguns cases que estavam sendo implementados e, naquela época, uma grande empresa, já que a gente não é patrocinado, não vou citar nome, mas uma grande empresa de refrigerante tinha otimizado a entrega dos refrigerantes na cidade de Curitiba usando geoprocessamento. Eles faziam análise de fluxo, faziam verificação dos horários de pico, as possibilidades de engarrafamento, e com isso eles criavam rotas inteligentes. Sim. Isso, em 94. E eu achei aquilo genial, achei muito interessante e tal. E era um princípio, né? Os primórdios dessa inteligência geográfica, que hoje é super disponível. Você vê quando você solicita um carro de aplicativo, eles vão mostrar as rotas, você entra num aplicativo para ver direção, ele vai otimizar em função de horário, em função de informações de tráfego, enfim. Então, essa inteligência ela cada vez mais disponível na palma da sua mão, o que era algo impensável, né? Em 94, a gente pensar, já tinha celular, mas era para você ligar e receber ligação. E você pagava para receber a ligação, né? Então, de repente, você vê um smartphone, você tem um computador na sua mão, um acesso à internet, é algo muito, muito interessante. Essa questão da logística aí é muito doida, porque tem, por exemplo, tem variáveis, quando você trabalha, né, com veículos que são muito, muito grandes aí, tal, aqueles caminhões, bitrem gigantescos, a rota tem que ser otimizada no tipo, o cara tem que evitar retorno, por exemplo, né? Porque você pode pôr um caminhão daquele tamanho para fazer um retorno, ele vai ficar meia hora ali. Então, assim, e tudo. Quando você fez geografia, se ainda existia lá no departamento, eu sou de uma geração diferente da do Gustavo, mas nós dois estudamos no mesmo departamento. Nós fizemos geografia na Universidade de Brasília. E quando eu fiz geografia, existiam umas cartas militares que ficavam na mapoteca e que eram cartas de uso restrito, que a população não tinha acesso, mas o antigo CECAUEX, o Centro de Cartografia Automatizada do Exército, havia doado ao departamento como
um instrumento didático, né? E me chamava a atenção, tinha umas cartas de acessibilidade. E era a região ali da Praça dos Três Poderes. Então, veja, estamos falando aí dos anos 80. Os caras já tinham as rotas e os acessos para blindados. Então, dependendo do tamanho do equipamento militar, do blindado que ia se deslocar, como é que deveria ser a rota para que ele pudesse chegar. Eu me lembro desse tipo de carta. Eu não sei se você chegou a ver lá no departamento esse tipo de material. Porque essas coisas acabam se perdendo, vão sendo descartadas, às vezes são desviadas, enfim, né? Mas isso era uma coisa que me chamou a atenção. Cartas militares de acessibilidade de blindados na Praça dos Três Poderes. Sabe? Essa eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver aqueles aerolevantamentos, né? Bem... quase da época da construção da capital. Mas isso. Isso também, né? Uma forma de você agregar na inteligência geográfica, mas é muito interessante que tudo isso gera valor, né? Financeiro e social também, enfim. Exato. E essa questão do futuro, né? De você pensar no que vai acontecer. Quando você estava falando, eu lembrei de logo quando eu passei na engenharia, eu passei em engenharia de software em 2009. Certo. Aí eu fui... eu morava com meu pai na época, aí eu fui na casa da minha mãe e tal, não sei o quê. Aí tinha o marido da minha prima estava lá, e ele estava começando a estudar tecnologia e tal, a parte de TI, né? Aí ele, me deu os parabéns, ele falou, cara, quando você se formar, você vai... se você trabalhar com... Ele chamava de sistemas de automação, né? Se você trabalhar com automação, você vai surfar na onda, porque isso aí vai ser o futuro, né? 2009. Certo. E aí hoje a gente já tem IoT, né? A internet das coisas aí, tudo automatizado, praticamente tudo é automatizado. É claro que o smartphone foi um catalisador, assim como o 5G, a popularização do 5G vai ser um catalisador em outro nível para esse tipo de coisa, né? Mas as coisas acabam acontecendo. E para mim parecia um negócio assim que nunca ia chegar. Não, o máximo que eu achava que eu ia fazer site, pô, sabe? Ia ser web desenvolvedor. Tipo isso. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo, porque a gente que não tem muito essa percepção, né, que as coisas estão mudando. Outro fato, quando eu passei na geografia, eu já sabia que eu queria geoprocessamento, sensoriamento remoto e tal. E aí eu falei para minha mãe, né? Ela, mas com que você vai trabalhar? Porque aí na cabeça do pessoal que tá mais alheio, né? É ser professor na educação básica, né? Aí eu, não, mãe, eu vou fazer... E aí as pessoas têm aquela frase que é, pô, você não vai trabalhar não? Só vai dar aula? Eu olhava, exato, eu só vou dar aula, não vou trabalhar, não. Que é um trabalho que é muito mais difícil do que qualquer outro. Exato. Mas a questão, aí eu falava, não, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer bacharel. Eu acabei fazendo licenciatura também, mas eu falava, eu quero fazer bacharel e tal. Eu vou trabalhar com geoprocessamento. Geoprocessamento, mas é fazer mapa, então você vai ser cartógrafo. Eu, não, mas não é bem isso, né? Então, assim, até para você explicar ficava difícil. Hoje em dia, todo mundo, né? Minha mãe já sabe porque ela cansou de eu falar, né? Mas, assim, a maioria das pessoas, elas já sabem o que é. Às vezes, não com esse nome. O pessoal, como eu convivo muito com o pessoal de TI, o pessoal de TI chama de geolocalização. Né? Então, assim, tudo que você fala em termos de geoprocessamento, para eles é geolocalização, que é simplesmente plotar um fenômeno ali no mapa, né? Um ponto no espaço. E só que por trás tem muita coisa acontecendo, né? E só que, por exemplo, eles já estão se apropriando desse conhecimento. E isso é uma coisa legal também que eu comecei a pensar quando eu me questionei se era uma área restrita ou não, né? Porque por exemplo, quando a gente vai ministrar um workshop, quando a gente vai fazer alguma live, enfim, qualquer coisa que envolva a interação dos nossos seguidores, né? Tem gente de todas as áreas. Tem biólogos, geólogos, geofísicos, engenheiro ambiental, né? Às vezes o cara até da história, da sociologia. Então, assim,
o que eu acho muito legal na parte das geotecnologias é essa democratização. Tem jornalista que trabalha com geoprocessamento, né? Porque ele precisa entender ali a dinâmica espacial, enfim, de algum fenômeno que virou notícia, né? Principalmente agora com essas questões climáticas. Então, é muito o conhecimento geográfico, né, de geotecnologias, ele é muito democratizado. Então, isso ajuda a gente a capilarizar cada vez mais. Fato é, ainda temos poucos profissionais, né? Tanto que nossa batalha diária aqui é divulgar para todo mundo, para o pessoal se apropriar cada vez mais disso, porque eu acho que o que fica, né, quando a gente está um pouquinho mais avançado na carreira, já né, trilhou um certo caminho, a gente começa a pensar assim, cara, não é mais, assim, é meio papo de coach isso aqui, né? Eu não gosto muito não, mas beleza. Não é mais sobre, não é mais sobre a gente, sabe? É sobre você divulgar e fazer com que cada vez mais pessoas entrem nessa comunidade. Porque quanto mais pessoas, mais soluções incríveis a gente vai ter, né? Mais metodologias especiais e que tratem de fato de novos fenômenos que estão acontecendo vão aparecer, né? E mais gente vai estar se ajudando. Então, assim, é sobre manter essa crescente na divulgação, na disseminação e no trabalho em geotecnologias. Então, isso é muito bacana. E aí eu estava até comentando com o professor aqui no off a divulgação por parte do IBGE, né, um órgão oficial, dos pontos, né, das localizações ali das habitações, né, enfim, dos domicílios. Então você, cara, imagina só, antigamente você tinha só a quadra, né, o bairro, o setor censitário, enfim. Isso. Hoje em dia você tem um pontinho ali, então isso seja para o tomador de decisão, seja para a empresa que quer fazer uma exploração ali em termos de prospecção de mercado, né? Então o geomarketing aí a todo vapor, sabe? Tudo isso é possível, né? Graças a um simples ponto, uma coordenada geográfica com uma série de atributos importantes, é lógico. Claro. Mas um simples ponto que para a gente é a coisa mais simples de fazer. Só que você agregando valor a isso, né? Fica assim, o potencial que essas coisas têm é muito grande. Né? Se você pensar, só para fechar aqui nessas grandes, essas grandes startups, né, que viraram empresas gigantescas de tecnologia, Airbnb, Uber, né? Todo mundo utiliza um ponto. A informação espacial mais simples, uma coordenada, um par de coordenadas, né? Exato. Que individualiza todos os pontos de superfície, né? Pois é. Eles nunca se repetem. Exato. Olha o tanto de valor que esses caras agregaram. Aqui eu estou excluindo a questão econômica e de exploração do trabalho também, mas, querendo ou não, isso foi uma mudança de paradigma no fornecimento desse tipo de serviço. Né? E a gente tem um aspecto, da mesma forma que você foi falar que estava fazendo aí uma reflexão no carro, vindo para casa e pensando sobre isso. Ontem eu estava vendo uma postagem do Fórum Econômico Mundial. Né? Eu, particularmente, gosto de seguir vários perfis para estar sempre atualizado. Eu gosto muito de discussões sobre questões ambientais, sobre participação humana, sustentabilidade espacial, coisas do gênero, né? E ontem o Fórum Econômico Mundial fez uma postagem muito interessante a respeito dos 40 anos da tecnologia que eles usam como marco a criação do Macintosh, né? O Macintosh foi uma revolução porque até então, e eu me lembro, não há 40 anos atrás, eu não estava mexendo com computador, mas eu já tinha quase 15 anos, há 40 anos atrás. Eu vou fazer 55, então eu fui trabalhar com computador um pouquinho depois, né, já com 18, mas eu me lembro, eu tinha colegas, eu com 15 anos, eu ia à casa dos amigos, eu tinha colegas que tinham TK-2000, enfim, você usava televisão, gravador para poder jogar, era um barato, né? Eu achava que jamais teria condição de ter um bichinho daquele, até porque quando foi lançado ele custava em torno de $7.500.
o Macintosh, né? A época, né? A época, exato, que tem toda a questão da mudança, né, do valor do dinheiro de lá para cá. Mas me chamou a atenção porque eles foram fazendo várias contextualizações, né, falando, existia a questão da linha de comando e tal, que era comum no Microsoft DOS e tal, e eles inovaram com a questão de você clicar com o mouse. O mouse era uma coisa tão cara que, assim, era um periférico caríssimo. Era tudo tecla e linha de comando, né? Eram teclas de atalho, linhas de comando para você resolver. E aí eles vão falando da reação da Microsoft em relação ao Macintosh, lançando o Windows, a discussão, enfim, depois em 2007 o iPhone, com a questão do smartphone, da popularização, mas vem uma questão que me chamou muita atenção, eu até peguei o post aqui para dar uma olhada. Eles dizem aqui, porém, em 2024, 2,9 bilhões de pessoas nunca utilizaram a internet. E que isso representa 37% da população mundial. Ou seja, é um processo. Você falou sobre popularização do 5G, geotecnologias. Enquanto a gente está falando aí de veículos que já são pilotados sem um condutor, está se falando de veículos voadores, né? Tem um termo, inclusive, no Mundo GeoConnect vai ter uma feira específica sobre esse tipo de veículo e tal. A gente tem 37% da população, sendo que 96% dessa população, que nunca teve acesso à internet, está nos países em desenvolvimento, 96%. Então, é interessante a gente ver essa questão, porque aí eles vão falar sobre alianças para criar uma conectividade global e uma inclusão digital, o que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de discussões em termos globais, né, de acesso à informação, das pessoas se educarem, não só a educação com relação ao geo, né, a informação geográfica, mas terem acesso a uma série de condições. Eu falo porque a gente está discutindo muito os processos de levantamento de dados em contextos de florestas tropicais e muitas vezes a gente precisa armazenar os dados coletados e descarregar quando você chega a um determinado local que tem uma certa conectividade. Então, é interessante a gente pensar na popularização. Claro, ela é fundamental, ela melhora a vida das pessoas, ela faz com que as pessoas tenham muito mais acesso. A internet das coisas é uma coisa extremamente importante, é um dos elementos dessa nova onda de inovação que a gente está vivendo, né, junto com a questão da sustentabilidade, que é fundamental, principalmente quando a gente pensa nas mudanças climáticas, mas é pensar que o mundo não é para todo mundo, infelizmente, né? E essa popularização ela precisa ser cada vez mais inclusiva, cada vez mais disponível para que todo mundo possa ter acesso. Aqueles que quiserem, porque tem gente que não quer, e está tudo bem. Mas uma coisa é não querer, outra coisa é não ter acesso. Né? O contraponto é totalmente importante, totalmente válido, e realmente existem inúmeras limitações. Né? 99% são de domínio econômico, infelizmente, né? Mas o fato é as coisas elas mudaram muito, né? Nas últimas décadas, rápida, né? De forma muito rápida. A gente está falando de 40 anos, né? 40 anos, toda essa discussão que foi feita ontem pelo Fórum Mundial, né? E a inserção do gel, né? Essa capilaridade, essa penetração em todos os ramos, em todas as esferas de atuação, é uma coisa permanente, isso não vai ter volta. Né? Então, hoje, praticamente, todo mundo que tem um celular está servindo dados geográficos para alguém. Inclusive, se você tirar uma foto, né, do seu telefone, pode ser Android, pode ser iOS. O iOS ele vai ter umas limitações de disponibilização desse dado, mas a sua foto ela tem um parzinho de coordenadas, que é onde você está. Então, assim,
tudo isso é utilizado para alimentar grandes sistemas, e aí você tem como catalisadores dessa popularização a própria inteligência artificial, né, que vai que vai quebrar essa maçaroca de dados e transformar em inteligência, em informações que agreguem algum tipo de valor, né? Você porque tem também... Hoje, se a gente for pensar, o dado é o grande valor. Sim. Né? Sim. Se a gente for pensar, hoje o grande recurso que existe aí, que é disputado à tapa por todas as grandes empresas, médias e pequenas, é informação, é o dado. Sim. Né? E esse dado já diferenciado, ele facilita essa distribuição. Né? E essa é a questão. Tudo que acontece no planeta Terra acontece em algum lugar. Então você tem é um fenômeno espacial por si. Exato. Então tudo é possível ser espacializado. E você consegue ter uma gama de aplicações absurdas. Você vê o pessoal puxando aqui para o nosso contexto, né, de indústria que gira em torno do agro, né? Você tem os bancos que calculam a questão do seguro, né, do plantio e tal, tudo isso via imagem de satélite. Né? Então é tudo com informação espacial. Não vai um cara lá fazer auditoria em todas as fazendas produtoras de soja do Mato Grosso. Ele vai ficar a vida inteira dele para rodar tudo isso. Mas se você tem um satélite imagiando ali com uma certa frequência, você consegue extrair essa informação. E aí você inclusive sabe se o cara está querendo fraudar ou não o seu seguro, sabe? Então você entra em camadas que são extremamente importantes para a gente conseguir evoluir um pouco mais enquanto sociedade. Então, assim, as geotecnologias, ela é, hoje em dia, né, fundamental. E só para fechar aqui, que eu estava falando desses catalisadores, o próximo catalisador da popularização das geotecnologias, infelizmente, é a questão das mudanças climáticas, né? Que vai emergir, né? A gente já falou, já bateu nessa tecla várias vezes, vai emergir essa necessidade de profissionais extremamente bem capacitados nessa área, né, para tratar desse tipo de assunto, né, para desenvolver soluções e agregar inteligência geográfica nas soluções para os milhões de problemas que virão com a intensificação, né, das mudanças climáticas. Exato. Eu participei hoje, a gente está gravando, vai ao ar na segunda-feira, mas eu participei hoje de uma reunião com membros de uma das maiores empresas no mundo de monitoramento por inteligência artificial e geotecnologias de questões como emissão de metano, transição energética, mudanças climáticas, degradação, né? E é muito interessante porque você vê os estudos que os caras estão fazendo, né? E eles mostram, eles estão avaliando o mundo inteiro. Quando fomos discutir o contexto brasileiro, os polígonos deles espalhados pelo território nacional e sobre a Amazônia brasileira, e a Amazônia como um todo, né, a Amazônia sul-americana como um todo, é muito interessante, porque os caras estão avaliando tudo, né? Só que os caras estão com seus escritórios em Londres, em Paris, em Singapura, né, em outros lugares da Europa, ou seja, eles não vieram aqui, né, e foi se discutir justamente os aspectos metodológicos, justamente porque cada vez mais o mundo monitora, investiga. Assisti nessa semana também um webinar da Planet sobre o Forest Carbon, né, inclusive conversei com a Flávia, fiz o convite para ela vir conversar com a gente aqui sobre esse produto da Planet. Ela está coordenando essa parte de florestas e land cover, né? Então, é muito interessante porque são integrações de diversos sensores e várias pessoas que estão participando dessas construções, desses dashboards, utilizando datasets para poder observar e cada vez mais compreender, né, como as coisas estão mudando, as degradações, utilizando geotecnologias. Não, e só para a gente fechar, você tocou na palavra-chave aí, que são as pessoas,
né? Antes de você ouvinte tirar os cabelos e falar, mas aí vai ser tudo automatizado, eu vou perder meu emprego. Não vai. Isso só vai ir para frente, todas essas soluções, elas só vão ser implementadas se as pessoas participarem do processo. Né? Não tem como dissociar, não vai ter um robô fazendo tudo sozinho. Até porque, quando se trata de fenômeno espacial, cada recorte territorial tem a sua particularidade. O professor acabou de falar da palestra que ele estava participando e a galera está lá na Europa querendo quantificar coisas aqui na floresta amazônica. Com certeza, está cheio de erros ali, porque é preciso você ter um estudo muito bem detalhado de um domínio tão diverso igual a Amazônia. Então cheio de particularidades, você não pode generalizar. E para isso, quem faz esse estudo, quem tem esse entendimento, né, são todas as pessoas envolvidas, seja um cientista, seja um povo ribeirinho, né, os povos indígenas, os guardiões, né, os guardiões do bioma. Então, assim, tudo isso depende das pessoas. Então, você não vai perder seu emprego. Pelo contrário, se você aprender a lidar com a inteligência artificial da forma correta, você vai garantir o seu emprego, né, porque ela não faz nada sozinha, beleza? Então, a minha linha de raciocínio é justamente o contrário disso. A gente vai precisar de muita gente para conseguir chegar em soluções, né, que sejam factíveis para a gente conseguir lidar com esses problemas que virão. Muita inteligência humana para poder tratar a inteligência artificial como deve ser, e com muita eficiência, com muita vivência de campo, com muita observação, com muita propriedade no que está fazendo. Eu fico muito feliz, eu acho que foi um tema bastante interessante, Gustavo, ainda bem que você veio pensando nisso para a gente poder falar sobre essa popularização, e vamos tocando as coisas daí para frente, porque cada vez mais novos sistemas sensores disponíveis, novas integrações de dados para mais compreensão da superfície, para mais monitoramento, para a melhoria da vida das pessoas, para a gente poder ampliar. Beleza? É isso. Vamos encerrar, então, esse nosso episódio. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, desejar uma boa semana. Um grande abraço. Gustavão, um grande abraço também. Fique bem. Tudo de bom. Um abraço e a todos os ouvintes, até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.